Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, o programa Momento Empresarial entrevistará a contadora Fabiana Scarante, a qual trará informações que possam ajudar a dirimir dúvidas oriundas à contabilidade e a imposto de renda à pessoa física e jurídica e demais assuntos como abertura de empresa, como regularização de empresas e baixa de empresas. Aguarde, dentro de 2 minutos estaremos novamente. Olá, conforme já divulgado, hoje com a contadora Fabiana Scarante. Fabiana, a contabilidade se tornou essencial, uma chave mestra hoje na impulsão das empresas. Pergunta que eu te faço, a sociedade civil organizada ainda ela não se sensibilizou para tal assunto. O que você tem a dizer hoje, porque a contabilidade na verdade lá é obrigatória. Eu gostaria que você discorresse sobre esse tema aos nossos telespectadores. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de discutir sobre a contabilidade, pois esse bate-papo é de grande valor para os contabilistas, tanto quanto para os empresários em questão. A contabilidade, além de obrigatória, conforme diz o Código Civil, o capítulo 4, e também a lei complementar para micro e pequenas empresas, número 123 de 2006, delimita que a contabilidade é obrigatória, independente do porte. Todos estão obrigados a escriturar o livro diário, o que nem todos os contabilistas ou empresários em questão sabem. Também o Conselho Federal de Contabilidade, segundo a sua resolução 1416 de 2012, normatizou que todas as empresas, micro e pequenas empresas, a partir de 31/12 de 2012, estariam obrigadas a apresentar seus livros diários para os órgãos em questão. Tanto quanto obrigatória, eu acho que a gente tem que se atentar de que ela é de grande valor, ela é de grande informação para os empresários nas tomadas de decisões, para os órgãos financiadores em questão para análise de índices, o que transmite a transparência da empresa diante dos números. Fabiana, aproveitando o questionamento anterior, muitos micro e pequenos empresários de pequeno porte acreditam, até por ser leigo, ou às vezes mal assessorados, por não terem um profissional da contabilidade, abrem suas empresas individualmente. E você acabou na pergunta anterior de dizer sobre a obrigatoriedade das micro e pequenas empresas, porque o Código Civil e o Código Comercial eles não determinam que elas estejam realmente excluídas da prestação de uma contabilização de um livro diário, conforme prevê o Código Civil. Ao pequeno e microempresário, você poderia detalhar que ele hoje está realmente obrigado à contabilização do livro diário, ou seja, à contabilidade, uma vez que a própria Prefeitura de Curitiba vem cobrando isso das empresas prestadoras de serviços nas suas notificações para a revisão do ISS. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, de acordo com o próprio Conselho Federal de Contabilidade, todas as micro e pequenas empresas estão obrigadas a escriturar o livro diário, a apresentar o balanço, a demonstração do resultado do exercício, tanto quanto também notas explicativas, onde constam os pequenos detalhes que ocorreram durante o exercício que não podem ser escriturados, mas que podem ser mensurados através de palavras. Então, não basta você dizer que não está obrigado, mas de acordo com o Código Civil, em geral, todos estão obrigados. E especificamente o nosso Conselho de Contabilidade trata esse assunto específico para micros e pequenas empresas, de acordo com a resolução que eu citei, que é a 1418 de 2012. Então, tanto quanto o Conselho normatiza, quanto os órgãos como a Prefeitura, como você citou, cobram isso. Fabiana, voltando à nossa entrevista de hoje, eu gostaria de ter a tua opinião pessoal. O governo federal ele vem implementando, ano a ano, uma responsabilidade cada vez maior do contabilista, com multas astronômicas pela não entrega de algumas declarações que se tornaram totalmente absurdas as multas, em multas aí a partir que variam de 200 a 5 mil reais ou até mais mês. Eu gostaria que você discorresse sobre esse assunto e
sobre a responsabilidade cada vez maior do contabilista. O próprio Código Civil hoje torna o contabilista terceirizado, que não tem qualquer gerência dentro da empresa, como corresponsável a nível civil e criminal. Na verdade, o que a gente pode observar nisso é que o governo deveria simplificar essa questão das declarações. Não que extinguir, mas simplificar, porque hoje são 5, 6, tem declarações mensais, trimestrais, semestrais, anuais, e são coisas que onerariam os honorários, né? Onerariam o nosso trabalho, o nosso serviço, o que nos demanda mais trabalho, e que de uma forma simplificada, se existissem uma ou duas, talvez você transmitisse mais veracidade nas informações da empresa, porque como você disse, nós somos corresponsáveis, mas nós dependemos de informações vindas do nosso cliente, nós não estamos lá dentro trabalhando e vendo o dia a dia o que acontece. Na verdade, responsabilizar o contador terceirizado tanto quanto um contador interno é uma injustiça, porque o contador interno, ele vivencia a gerência da empresa, ele está de acordo diariamente nas tomadas de decisões, nas informações, ele tem acesso a isso, enquanto nós dependemos do que vem a nós não estamos diretamente ligados. Ou se normatiza tudo de acordo com o interno, tanto quanto o contador interno ou externo esteja presente na gerência da empresa, tenha acesso livre a todas as informações, ou se delimita essa responsabilidade do contador terceirizado. Voltando com o nosso programa de hoje, a nossa entrevistada, a contadora Fabiana Scarante. Fabiana, eu gostaria de ir a um tema um tanto quanto delicado, que abrange não só os profissionais sérios da contabilidade, toda a sua categoria tem, no caso, os contabilistas, tem o Conselho Regional de Contabilidade, os sindicatos contabilistas de Curitiba, mas evidentemente que alguns profissionais desses cobram muito abaixo, muito aquém do que se deve cobrar para fazer uma contabilidade regular, uma contabilidade nos parâmetros da lei. Ou alguns nem fazem, às vezes não tem nem o registro no conselho. E lamentavelmente as pessoas não estão vendo a qualidade do serviço prestado hoje em dia, mas o preço. Para se ter ideia, hoje o salário mínimo no Paraná, hoje, de uma empregada doméstica, ultrapassa os R$1.000. Eu quero que você esclareça a qualidade do serviço de contabilidade, como se deve proceder, como o empresário pode saber se o profissional que está atendendo está executando ele com requinte e com o rigor da lei. Na verdade, muitos empresários eles visam o valor do honorário cobrado, eles não visam o trabalho prestado. Um trabalho bem prestado, como eu venho dizer, requer um bom tempo de serviço. E para isso você tem que cobrar um valor digno, porque ninguém trabalha de graça para ninguém. Como dizem os antigos, nem o relógio trabalha de graça, que dirá nós contadores. Então, na verdade, de acordo, um princípio... Um ponto a se atentar é que, de acordo com a Lei 12.638 de 2007, houve uma grande mudança na contabilidade. Então, todos os contadores tiveram que se aperfeiçoar. Aquele que não se aperfeiçoou se perdeu pelo meio do caminho, porque hoje a contabilidade ela tornou-se internacionalmente conhecida. Ou seja, o que eu faço aqui, ela vale no mundo inteiro. Então, para isso, eu devo, com certeza, trabalhar mais em cima das informações dos empresários, trabalhar intensamente nisso para demonstrar uma realidade. E para isso, eu teria que ter um sindicato atuante, um conselho atuante, para cobrar, para normatizar a questão financeira, a questão de honorários cobrados por nós. Porque hoje, se eu ofereço um serviço digno, um serviço correto, de acordo com a lei, para isso, como eu disse, eu tenho que cobrar um valor de honorário digno, um honorário correto. O meu concorrente ali do lado, ele não faz metade do que eu faço. E ele cobra um valor menor, ou ele nem faz. E para o empresário isso se torna atrativo, porque hoje pagar menos é mais viável. Eu acho que o empresário tem que começar a olhar a qualidade do serviço, o que é prestado para comparar honorários e o que não é feito, porque nós não temos hoje uma sindicância atuante a nosso favor. Fabiana, aproveitando o teu questionamento sobre a contabilização internacional, já que o Brasil aderiu ao IFRS, você poderia discorrer
aos nossos telespectadores, principalmente aos micro e pequenos empresários, o que é o IFRS na contabilidade? Na verdade, o IFRS é a padronização internacional da contabilidade. Como eu disse, a contabilidade feita no Brasil hoje, ela vale em qualquer país que adotou as IFRS, ou seja, uma padronização. Todos seguimos as mesmas regras. De acordo com a lei, existe uma contabilização específica, como valorização de ativos, por exemplo, que não era uma coisa feita na contabilidade brasileira e que passou a ser obrigatória de acordo com a lei de 2007. Fabiana, hoje o governo federal ele tem um grande suporte de informações advindos dos cartórios de registro de imóveis, dos bancos, dos escritórios de contabilidade, das imobiliárias, aluguéis e vendas. A pergunta que eu te faço hoje o fisco ele tem como cruzar as informações das empresas. A pergunta que eu te faço, qual é a consequência desse cruzamento para uma empresa que não possui contabilidade regular? E como você vê esse cruzamento para o empresário que acha que é só tirar a nota fiscal e pagar a sua guia no final do mês, sem contabilizar aluguel, despesas e fornecedores? O que você tem a dizer sobre isso aos nossos telespectadores? Na verdade, com o cruzamento das informações fornecidas por nós contadores, como você disse, pelos cartórios, por demais órgãos que são obrigados a fazer entrega mensal, como eu disse, ou anual de declarações, todos nós, pessoa física, como as empresas, estamos amarradas. Hoje, o meu imposto de renda como sócio é cruzado ao imposto de renda da minha empresa. Por quê? Porque através de uma contabilidade regular, informatizada corretamente com as informações verídicas, eu transcrevo nela o lucro que eu tiro da minha empresa. E eu não tenho como lançar no meu imposto de renda, por exemplo, pessoa física, um lucro maior do que eu poderia tirar se eu não tivesse uma contabilidade regular. Por exemplo, um prestador de serviço, ele pode tirar um lucro isento de 32% sobre a receita dele. Quando, se ele tiver uma escrituração contábil corretamente, ele pode tirar todo o lucro obtido no ano, que muitas vezes é melhor, é muito maior do que essa base de estimativa da Receita Federal. Ou seja, todos nós trabalhamos em função do governo. Então, nós temos que trabalhar amarrados em informações verídicas e concretas. Aproveitando toda a tua sabedoria técnica agora, vamos sintetizar no popular. Hoje, o governo sabe de tudo. O governo sabe quanto o contribuinte tem na poupança, na conta corrente, se ele vendeu imóvel, quanto ele movimentou. Ou seja, nós vivemos um grande Big Brother fiscal. A verdade é uma só. E para a sociedade ela lembra do contador apenas no imposto de renda. E na verdade o contador hoje vai muito além do imposto de renda. Ele se tornou um consultor da empresa, ele se tornou um assessor empresarial de alto nível e as pessoas ainda não enxergam isso. O que falta no Brasil para conscientizar as pessoas de que elas estão sendo monitoradas 24 horas por dia? Basta olhar o impostômetro. A cada ano, a cada mês que se passa, o Brasil arrecada mais e mais em impostos, sem retorno à população, lamentavelmente. O que você tem a dizer sobre isso? Bem lembrada essa questão. O contador hoje ele é o melhor amigo do empresário, do sócio, mas ninguém viu isso ainda. Na verdade, todo mundo tem medo do contador ou menospreza o serviço dele. Ele só está ali para resolver problema. Na verdade, cada passo que você dá, você deveria pegar o telefone e ligar para o teu contador. Tem como a gente fazer, ao invés de você só lembrar que existe um advogado no meio do caminho para te defender. Na verdade, se você previamente me ouvir, você não precisa de um advogado para te defender. Como você diz, nós estamos num Big Brother, exatamente. Tudo que eu faço aqui, o governo sabe ali. Então não tem mais para onde eu correr. Não tem como eu sonegar, não tem como eu fingir que o governo não sabe. Saber, ele sabe. Ele só ainda não quis te pegar. Fabiana, uma das grandes críticas que eu faço ao Brasil é a burocracia na abertura de uma empresa. Enquanto em países desenvolvidos, como a Alemanha, em 3 horas você tem uma empresa aberta. Hoje aqui no Brasil, vamos falar do estado do Paraná, vamos falar de Curitiba, Fabiana, hoje.
Se tudo der certo, que a guia comercial seja aprovado, que a prefeitura, a vigilância sanitária da prefeitura seja eficaz, seja atuante, porque nós sabemos que está demorando em torno de 60 dias. Alô, senhor prefeito, vamos agilizar a abertura das empresas. Curitiba precisa crescer. Quantos dias hoje no estado do Paraná, ou melhor, na capital do Paraná, e também região do interior, porque a junta comercial é uma só, ela tem escritórios no interior do estado, se leva para abrir uma empresa? Em virtude dessa grande burocratização, como você mesmo disse, a abertura de uma empresa ela gira em torno de 60 dias. Isso se você conseguir de primeira a aprovação de todos os órgãos responsáveis, o que é muito difícil, porque, por exemplo, a aprovação do bombeiro, geralmente ele vem, vistoria o teu local, teu estabelecimento, e te notifica para apresentação regular de todos os equipamentos, por exemplo. Isso, para agendamento de uma vistoria, é de 40 dias o prazo. Então, se você agenda um serviço, 40 dias para ele vir. Aí ele vem e te notifica, você regulariza tudo, aí faz um novo agendamento, mais 40 dias. Ou seja, só aí já foram 100 dias. Então, para regularização também da vigilância sanitária, tem mais um prazo de 30, 40 dias. O único órgão hoje que eu te garanto que você vai chegar lá de cara e muito difícil vai ter restrição é a Polícia Civil. Isso por quê? Porque existem poucos funcionários para regulamentação desses órgãos, o que é mais um problema do nosso governo, do governo federal em si, estadual, municipal. Faltam profissionais qualificados para regulamentação, como falta tudo no nosso país, né? Aproveitando o teu comentário, eu quero pedir a atenção do governador do estado, Beto Richa, do prefeito municipal de Curitiba, para dar mais atenção nessa agilidade, desburocratizar a abertura de empresas no estado do Paraná e em Curitiba, porque é lamentável que a vigilância sanitária, ela passa a ser um algoz do micro e pequeno empresário. E isso é perda, é evasão de impostos. Quanto mais se demora para a pessoa entrar em atividade, mais se demora para o Estado arrecadar. Por favor, tanto o prefeito de Curitiba quanto ao governador do Estado, agilizem o processo de abertura das empresas no Estado do Paraná e na cidade de Curitiba. Por favor, é um pedido que a sociedade civil organizada do Estado do Paraná e de Curitiba fazem aos senhores. Fabiana, voltando ao nosso tema de hoje, Fabiana Escarante, contadora, imposto de renda à pessoa física. As pessoas ainda continuam com o jeitinho brasileiro de deixar para a última hora? Com certeza. Essa mania ninguém perde, né? Tem que esquecer que esse jeitinho brasileiro. Na verdade, o prazo começa em 1º de março, o cliente chega no dia 20 de abril, dia 29 de abril. Na verdade, você tem que ter a crença de que quanto antes você vir, mais fácil vai ser, mais tranquilo vai ser e mais prazo você tem para correr atrás do que faltar. Não é simplesmente chegar e declarar A mais B e resultou em C. Na verdade, não é bem assim. Você está retratando ali a tua vida durante um exercício. Então, teria que ter a consciência de que prazo é tudo, né? Fabiana, gostaria de formular mais uma pergunta quanto ao quesito de abertura de empresa. Lamentavelmente, houve uma tragédia nesse país, que foi o incêndio da Boate Kiss. Houve falhas grotescas na abertura. Eu gostaria que você comentasse. Isso poderia ter acontecido aqui no Paraná, poderia ter acontecido em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade. Você poderia discorrer sobre esse assunto? Na verdade, o governo federal, como eu disse, estadual, municipal, ele teria que colocar mais efetivo trabalhando, não é desburocratizar. Burocracia, ela existe, lógico, ela regulamenta qualquer atividade, mas se você tem efetivo trabalhando, o serviço anda. Um prazo de 40 dias de um bombeiro, ele demora em virtude do quê? Porque tem pouco profissional trabalhando, tem pouco profissional qualificado para regulamentar esse tipo de serviço. Como você diz, no caso da Boate Kiss, poderia acontecer em qualquer um estabelecimento aqui de Curitiba.
Muitos estabelecimentos continuam a funcionar sem renovação de alvará. Isso por quê? Porque você vai parar as suas atividades em função de que o teu alvará não foi liberado? Claro que não. Isso demora em virtude do quê? Eu tenho 40 dias do bombeiro, eu tenho mais 30 dias da vigilância sanitária. Isso quando não envolve meio ambiente, não envolve polícia, Anvisa, etc. Ou seja, coloque efetivo trabalhando. Não precisa desburocratizar, mas olha o tempo que você perde sem profissional qualificado para regulamentação. Ou seja, você respondeu, e o que é mais lamentável é que se paga por isso, o contribuinte paga por essas taxas, não é mesmo? Exatamente. A gente paga muito caro. Entre os profissionais, a gente sempre brinca que a questão não é o pagar o imposto. O imposto a gente até pagaria tranquilamente, como em muitos outros países, tem um outro país na Europa, que não me recordo qual, tem uma taxa de imposto bem maior que a nossa, chega a quase 50%. Mas lá você tem tudo. Você tem segurança, você tem saúde, você tem educação. E hoje você não dá um passo sem pagar no Brasil, sendo que a gente já paga uma alta carga tributária. Então, acho que está na hora dos governantes pararem de pensar, simplificar a nossa questão e oferecer serviço digno, tanto para nós contadores como para a sociedade em geral. Esperando ter alcançado o objetivo de trazer as informações quanto à contabilidade a você, telespectador, encerramos o programa de hoje, lembrando a você, imposto demais é veneno, mata empresas e elimina empregos. Até a próxima.